Amém. Amém. Para nos inspirarmos. Estão me ouvindo? Sim. Salmo 78. Assim nos diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Deus tem, ao longo da história, se revelado à humanidade e permitido que essa revelação o objetivo de que fôssemos cada vez mais uma geração mais fiel ao seu santo nome. A partir da revelação por excelência que é Cristo Jesus, nós passamos a ter uma possibilidade ilimitada de santificação. Em Cristo nós podemos cada vez mais nos tornarmos os filhos e tomamos posse dessa revelação, dessa palavra maravilhosa que nos foi entregue, a fim de que nos santifiquemos. E incorremos, não poucas vezes, nos mesmos erros das gerações passadas. No último domingo, nós tornará a ser. E o que ainda vai ser é uma repetição do que já foi, porque nós sucedemos os erros dos nossos antepassados. Precisamos olhar para a nossa para que aprendamos cada vez mais, à luz da palavra, o que Deus quer para as nossas vidas. Não podemos repetir sempre os mesmos erros. Nós temos uma palavra. Peça ao nosso Deus nesse instante que, por meio do seu Espírito, lhe mostre aquilo que você não tem aprendido, apesar das sucessivas visitações do Espírito Santo de Deus. O Espírito tem visitado a sua mente, o seu coração e diz: olha, isso não é bom, não procede, isso não convém, isso faz mal para o seu crescimento, mas você incorre no mesmo. Cada vez mais os filhos dos seus filhos vão crescendo e se aperfeiçoando. Essa é uma pergunta intrigante. Será que os nossos descendentes, a geração que ainda está por vir, terá um compromisso maior do que o nosso com Deus, porque nós passamos para ele? São reflexões que nós devemos fazer quando estamos diante de Deus. O quanto nós estamos avançando em sermos mais e mais fiéis. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós lhe somos gratos, porque recebemos... Não estamos mais no tempo da ignorância. Não estamos mais no tempo em que não sabíamos qual é o novo e vivo caminho a ser seguido para que cheguemos aos teus pés. O Espírito já nos trouxe entendimento que o caminho é Cristo, que a vida é Cristo, que o Evangelho é Cristo, mas o nosso coração
espírito muitas vezes é infiel a ti, nós cedemos aos apelos da nossa carne, nós cedemos aos sonhos e desejos que não são próprios de um servo de Deus, ao invés de priorizarmos aquilo que o Senhor tem para nós enquanto ministério, enquanto caminhada fiel ao teu reino desse mundo, do que a luz que emana de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos, Pai. Não permita que caminhemos em infidelidade. Que o teu Espírito possa trazer cativo o nosso coração ao coração do nosso Senhor. E que assim possamos cada vez mais estar alinhados ao nosso Senhor. Cada vez mais as nossas emoções, sentimentos, sonhos, valores, princípios, desejos estejam alinhados com o coração de Jesus. Ao crivo de Cristo, que seja Ele, tão somente Ele, a palavra viva, o referencial que nos ajuda a nortear a nossa caminhada. Assim oramos, suplicando misericórdia, perdão e direção. Em nome de Jesus. Amém. Está sentado e ao Cordeiro seja o louvor. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja a glória. Seja o domínio. Século de século. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha mão, Senhor, aqui. Poderoso Deus. Amo ser assim. Vamos tentar encerrar com música dessa vez. Vamos agora ter um tempo especial de reflexão com o pastor Ellison. Deixa eu ver aqui como é que eu passo uns dias sem xizinho. Ah, mas não saiu. Mas não me ajudou. Aê.
Olá, seja bem-vindo, Olá, pastor Hélio. pastor. Fique à Que vontade. bom. Nossa, 9 semanas. O tempo está tomando uma dimensão diferente, né? É verdade, viu? Nossa, viu? Mas que bom estar com os irmãos. Que responsabilidade. Estava ouvindo o que o senhor estava falando e quando a gente chega assim no culto, né, pastor? É o dia mesmo que Deus fala com a gente, né? O dia que a gente está assim, Deus com certeza falará aos nossos corações. E Deus te usou tanto no domingo, viu, pastor? Que Deus te abençoe. Amém. Foi uma bênção, foi tremendo mesmo, palavra mesmo vinda do céu. Obrigado. E que Ele possa nos ministrar nesse dia, nessa noite de quarta-feira de Deus. Irmãos, Amém. o pastor já falou o tema, que será fidelidade em tempos difíceis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel. Vá lá, abra sua Bíblia no livro de Daniel, né? A gente tem um tempo cronometrado, mas Daniel está vivendo uma época de exílio. Você deve conhecer a história do profeta Daniel. Ele está vivendo uma época de exílio e ninguém fica em exílio porque quer. O próprio nome já fala, né? O próprio nome já fala que exílio, a pessoa está em outra terra, obrigado, porque ocorreu uma situação de invasão e aquelas pessoas foram levadas para lá. E Daniel está vivendo isso junto com seus amigos, que nós conhecemos bem a história, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas há algumas situações no livro de Daniel em que a gente percebe que mesmo nesses tempos difíceis que nós vivemos e que hoje nós estamos passando, Daniel e seus amigos tiveram algumas atitudes que mostram a sua confiança para com Deus e como Deus age também para conosco em tempos difíceis. Nós acreditamos que o Senhor que coloca em nós o desejo, o espírito para servir, e tudo que nós fazemos para Deus é algo que Ele mesmo coloca em nós. E é isso que eu quero pensar com os irmãos, essa fidelidade em tempos difíceis são algumas ações que nós podemos ter, mas também as ações do Senhor para conosco, e é isso que eu quero pensar com os irmãos, sobre essa ideia de Daniel e os seus amigos, que está aqui no livro de Daniel. A primeira questão, irmãos, que eu quero pensar com vocês, está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Primeira lição que nós podemos tirar, irmãos, dessa fidelidade em tempos difíceis, e é o que nós estamos vivendo, esses tempos difíceis, é essa decisão de Daniel em não se contaminar. E é uma pergunta que eu faço hoje a você: o que hoje você precisa vencer para não se contaminar nesse tempo difícil? Meus irmãos, você liga a TV, você tem que ter estômago para assistir a televisão, você fala com pessoas, as pessoas estão agoniadas, estão agonizantes, estão com dor, dúvidas, tantas e tantas e tantas coisas que afligem a nossa vida, situações de falta de ética, de falta de postura de santidade diante do Senhor. O que é que você hoje decide não se contaminar? Do que hoje você vai limpar os seus ouvidos? Do que hoje você vai tirar da sua vida isso que pode atrapalhar você de ter uma intimidade com Deus? Se você observar, Daniel e seus amigos, eles conheciam a lei do Senhor, eles tinham sabedoria, eles sabiam tanto a sua lei, os seus conhecimentos de estudo que eles tinham ali na região, porém também eles conheciam a lei do Senhor.
E como a lei do Senhor, eles sabiam que eles não podiam participar daquelas comidas que o rei iria oferecer. Aquilo iria afrontar aquilo que eles acreditavam. O que, irmãos, hoje nós precisamos vencer que vai afrontar a nossa fé? O que é que hoje está contaminando o seu coração? Daniel foi fiel em momento difícil, que ele decidiu não se contaminar. Ele falou, olha, eu não vou comer dessa mesa, eu não vou participar desse negócio. Que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que nesses dias difíceis, nós não venhamos a nos contaminar com aquilo que está sendo posto aí no mundo. Isso vem para tirar a nossa fé, tirar o nosso foco. Aí é que entra a palavra do Senhor, quando Daniel decide não se contaminar. Não se contamine, tenha cuidado. Cuidado, realmente, é um tempo em que nós precisamos estar alertas, irmãos. Não é o fato de nós estarmos mais reclusos que nos transformou em santos. Continuamos sendo pecadores, que nem oramos alguns instantes, continuamos sofrendo as tentações e nós precisamos não nos contaminar. É tempo de nós, como cristãos, termos ética, termos boa postura, termos uma boa palavra, termos uma boa ação. É tempo de hoje nós, como cristãos, obedecermos aquilo que a Organização Mundial da Saúde fala, sobre orientações, aquilo que a ciência fala, e nós vamos discutir isso domingo na nossa EBD, um tema super propício. Se prepare, coloque o relógio para despertar e esteja às 9 horas da manhã no domingo. Ciência e fé, é tempo de ciência e fé caminharem juntas, irmãos. E nós, como cristãos, não vamos nos contaminar. Nós vamos esperar o tempo necessário que for para estarmos juntos. A saudade é muito grande da igreja, mas nós não iremos nos contaminar, irmãos. Eu quero frisar bem, infelizmente, tem algumas igrejas falando que crente não é contaminação que eu estou falando. Essa, infelizmente, nós estamos sujeitos, e eu até aqui vi alguns irmãos da nossa igreja que estão passando por essa doença, mas que estão aqui firmes. Mas não deixe a sua fé ser contaminada, a sua vida com Deus. Há princípios que não podem ser negociados, e nós não iremos negociar princípios, nem hoje e nem quando essa pandemia passar. A segunda lição que nós podemos ter em tempos difíceis está em Daniel, capítulo 1, verso 12, que diz assim, Daniel fala, faça uma experiência conosco durante 10 dias. E ali Daniel vai decorrendo até o versículo 15, ele chama e fala, olha, eu não vou me contaminar com a comida do rei, eu quero que você faça uma experiência e você vai ver o que vai acontecer. E aí no versículo 15, fala assim, passado 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentaram das comidas do rei. Daniel continuou confiando no poder de Deus. Em tempos difíceis, nós precisamos continuar confiando no poder de Deus. Queridos irmãos, Deus continua cuidando de todas as coisas. Não se esqueça do poder de Deus. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Traga à sua memória tudo aquilo que Deus já realizou na sua vida. Queridos irmãos, continue confiando no Senhor. Não se esqueça do poder de Deus. Daniel estava ali vivendo junto, participando daquelas questões do rei, mas ele não se contaminou. E ele não esqueceu que o Deus de Israel já tinha realizado. E ele falou para o cara, olha, eu acredito, faça isso. E quando ele fala isso, ele está demonstrando o quê? Eu confio no poder do meu Deus. Continue confiando. É época de nós termos fé. É época da fé também hoje está viva nos nossos corações, irmãos. Quantas e quantas vezes as notícias querem nos tirar essa fé, querem trazer a tristeza realmente. Ações chegando até nossas vidas. A fé
A fé tem que ser o nosso guia. Em tempos difíceis, é tempo de nós continuarmos crendo que Deus é poderoso. O Senhor continua poderoso. Nós lemos aqui alguns instantes atrás: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. No versículo 17, irmãos, fala assim: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum. Deus concedeu aquilo que eles precisavam. Queridos irmãos, Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando de cada detalhe. Não é época agora, irmãos, de nós estarmos preocupados com BMW, não. É época agora de nós vermos o cuidado diário do Senhor. É maná diário que o Senhor vai mandar. É cada dia, é cada amanhecer. É uma palavra de irmão, um WhatsApp, uma mensagem, um culto nas quartas, um culto aos domingos, uma escola dominical. É o cuidado diário de Deus se manifestando em tempos difíceis. Em tempos difíceis, o cuidado do Senhor é conosco. A Bíblia fala no verso 17, Deus concedeu. Aleluia. Deus concede no tempo dele, do jeito dele. Deus concede diariamente graça, fé, misericórdia, amor, ânimo, levantar o nosso ânimo, nos tirar realmente do poço da tristeza. Querido irmão, continue lembrando que Deus cuida diariamente de nós. Deus concedeu, Deus deu aquilo que aqueles jovens precisavam. Deus continua cuidando de você. Não se esqueça disso. Deus continua com você na palma da mão dele e falando: você é meu. Eu te escolhi antes que você nascesse. Então eu vou cuidar de você dia após dia. Fidelidade em tempos difíceis, irmãos, nos remete também a Daniel, capítulo de número 3. E é uma história que nós conhecemos que é extremamente linda, queridos irmãos, que diz assim, capítulo 3, por gentileza. Daniel 3, 23 diz assim: assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Verso 24, de repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Verso 25, olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Não era filho de deuses, era filho do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que nós temos que ter em dias difíceis é que Deus caminha conosco nesses dias. Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram a presença viva de Jesus andando naquela fornalha. Naquela fornalha, eles tiveram a presença viva de Jesus. Em tempos difíceis é tempo de nós vermos Jesus andando conosco na fornalha. Lembre-se disso, irmão. Não se esqueça, não deixe que a tristeza, as coisas que chegam até nós, tire essa certeza do nosso coração. Deus está caminhando conosco. Aquilo que Nabucodonosor falou é uma verdade. Parece filho de um Deus. Era o filho do Deus vivo. Esse filho que se manifestou. Esse filho que está conosco aqui em nosso coração hoje caminhando. Veja só, irmãos, o coração desses 3 homens. O que é fidelidade em tempos difíceis no versículo 18? Veja comigo. Verso 17. Disseram aqueles homens: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei, mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Jesus caminhou na fornalha com aqueles homens porque o coração que eles tinham era o coração, rei,
Deus pode nos salvar, pode. Em tempos difíceis, mas, rei, também se Deus me mandar lá para a fornalha, eu vou tranquilo, porque eu sei que foi Ele que me colocou nessa situação e é Ele que tem o escape para a minha vida. Deus caminha conosco em tempos difíceis. E nós precisamos manter o nosso pode, Deus é poderoso, mas se acontecer, nós teremos o Cristo vivo andando conosco, de mãos dadas. Irmãos, nós vamos dançar dentro da fornalha, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e Ele vai conosco até o fim. E, queridos irmãos, eu quero encerrar esse momento de reflexão. Em tempos difíceis, eu quero encerrar com algumas palavras de um rei ímpio. Um rei que é ímpio, mas olha o que ele falou do nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Daniel, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, Daniel 6, versículo do 25 ao 27, diz assim: Então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas, e todo o mundo. Começa assim a carta do rei Dario. Paz e prosperidade. Verso 26. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Olha o que um rei ímpio fala quando ele tem um encontro com Deus, queridos irmãos, quando ele vê o poder de Deus se manifestando na frente dele. Em tempos de que Deus continua sendo um Deus vivo, Deus não perdeu o controle de nada, ele continua vivo, atuante, poderoso. Verso 26 também fala, ele permanece para sempre. Isso nos dá segurança ao Deus que nós servimos. Ele permanece. A nossa casa está afirmada sobre a rocha. Uma lição interessante sobre a casa da rocha, a casa sobre a rocha, é que o vento bateu igualmente para as duas, mas uma estava firme sobre a rocha, porque o nosso Deus permanece para sempre. No verso 26 também fala, seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Isso aqui dá a ideia, irmãos, do Deus poderoso que nós servimos e a ideia de eternidade que nós já vivemos em Jesus. Em tempos difíceis, nós não podemos esquecer isso. Há um reino eterno nos esperando que nós já estamos vivendo, que se manifestará um dia, mas também que o nosso Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. O verso 27 ele fala, ele livra, ele salva o seu povo. Deus nos livra, Deus nos salva, porque nós somos povo escolhido pelo Senhor. Foi Ele que nos chamou. Não fomos nós que os amamos primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele livra e salva esse povo. Ele realiza sinais e maravilhas. Deus continua realizando sinais e maravilhas. Paulo fala que o ministério apostólico dele era firmado em prodígios, sinais e maravilhas. Deus continua realizando sinais, prodígios e maravilhas. Verso 27 fala, nos céus e na terra é acesso, o véu foi rasgado, não há mais barreira, nós temos livre acesso. Em tempos difíceis, lembre-se, há livre acesso. Você não precisa mais de um homem fazendo o meio termo. Nós temos livre acesso ao Senhor da glória. E o verso 27, para encerrarmos, irmãos, ele livrou Daniel. Nós podemos falar nessa noite com Rodrigo. Ele livrou Anisaura. Ele livrou Helena. Ele livrou Chloe, que é a minha filha. Ele livrou tantos e tantos e tantos. Ele livrou Denilson, ele livrou Micael, Marcos e tantos outros. Ele livrou. Ele tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Nós vamos falar qual vai ser o final? Não. Ele vai dar a palavra final, porque ele é todo poderoso.
Ele vai dar a palavra final nas nossas vidas, irmãos. Fidelidade em tempos difíceis. Medite no livro de Daniel. Tem tantas e tantas verdades nesse livro. Mas que você possa ter a certeza, Deus é sempre conosco. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Deus cuide do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Amém. Rodrigo, que Deus te abençoe, pastor, Amém. abundantemente. Amém. Que Que bênção. Deus anime seu coração. Ore por Amém. nós. No espírito dessa Amém. palavra que você nos trouxe, interceda pela comunidade. Amém. Vamos orar. Ah, Senhor, Deus Todo-Poderoso, na tua santa presença, Senhor, nós nos colocamos nessa hora. Nos colocamos, Deus, como Daniel e seus amigos, Pai, que não se contaminaram, Pai, com aquela mesa. Era tanta coisa bonita, tanta coisa sendo oferecida, mas eles disseram não. Eu não vou me contaminar. Senhor, guarda no Senhor, Pai, que nós possamos lembrar, Deus, que o Senhor é o Deus que caminha conosco na fornalha. Senhor, guarda nosso coração, guarda nossa mente nesses dias, Deus querido, que nós possamos sentir o Senhor, o Deus Todo-Poderoso andando conosco. Deus, guarda o coração do meu irmão, guarda o coração da minha irmã, Deus, esses que estão doentes, que estão até mesmo, Deus, com o Covid-19, alcança com o teu poder. O Senhor tem todo o poder para curar, Deus. Ah, Deus, Senhor, que o Senhor possa afofar a cama, Pai, nesse tempo difícil. Deus, fazer, Deus, com que esse tempo de isolamento, Deus, possa ser um tempo, Senhor, de visita, Senhor, e de intimidade com o Senhor, Pai. Guarda nossos corações, guarda nossas vidas, Pai, guarda nossas mentes, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor continua reinando, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor, Deus, continua cuidando de nossas vidas, Pai. Senhor, que a cada dia, o manar diário seja revelado a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Em nome de Jesus eu oro e o povo de Deus aí da sua casa diz amém. 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 Amém, pastor. Deus abençoe, pastor. Que Deus Amém. possa estar cada Amém, vez mais pastor. revelando. Será Graça. dado. Beijão. Será dado, pode deixar, pastor, com certeza. Tchau, tchau. Que benção, meus amados. Que coisa boa a gente ser ministrado através de uma palavra de esperança, uma palavra que nos chama a ter uma fé mais vigorosa nesse Deus que está conosco, ainda que a temperatura aumente, né? A temperatura pode aumentar, a pressão pode aumentar, mas o nosso Deus, independente das condições de pressão e temperatura, é sempre Deus fiel. Amém? Meus amados, enquanto eu dou um pequeno aviso, é tempo de vocês colocarem aqui nos comentários qual é o aviso, enquanto vocês digitam aí. A gente quer que todo domingo, no culto das 18h30, o nosso culto dominical, uma família participe. Se essa família tivesse um talento musical, ela pode gravar um vídeo com aqueles que estiverem na casa, tendo um tempo breve de compartilhar, falando como tem sido a pandemia para vocês, como é que tem sido a experiência de ser cuidado por Deus, e muito breve, não pode ser muito extenso, 1 minutinho, e fechando com um cântico. Se naquela família não tiver ninguém com talento musical, o que pode acontecer, por exemplo, a minha casa, nós não somos muito musicais, pelo menos não para cantar e tocar, nós gostamos de ouvir. Aí a família pode ter um breve compartilhar, os presentes ali muito rapidamente, falar um pouquinho do que tem sido o cuidado de Deus e fecha com uma oração. A comunicação vai ficar responsável por acionar as famílias, pegar o vídeo e passar para o nosso irmão Marco Pacheco. A gente quer que aos domingos a igreja também veja como as famílias têm caminhado e se alimente do testemunho das famílias. Eu quero que... a Soninha está dizendo que o Edson vai cantar, eu coloco fé, ele tem talento para isso. A Nai está pedindo oração pela mãe dela. Então é essa a dinâmica que eu quero implementar. A gente ter um momento para ver uns aos outros no culto de domingo. Já que a gente não pode olhar para o lado e dar um abraço no irmão, pelo menos vê-lo
ali naquele vídeo falando da sua experiência rica de ser cuidado por Deus. Helena pediu oração por Dona Edna Matias. Eu digo Helena porque às vezes ela e o Marcos ficam ali no mesmo perfil. O Marcão já disse que quer ver o Edson cantar. Edson já está convocado. Alguém mais? Então a Nai pediu oração pela mãe dela. Helena pediu por Dona Edna. A irmã Lenal pede pelo esposo, Valdemir, e meus filhos e netos. Vamos orar, irmã. Alguém mais? Então temos pedidos de oração pela família. Peço oração por 3 conhecidos meus que estão com suspeita de Covid. Essa é uma realidade cada vez mais frequente, né? O pastor Edson falou que na nossa igreja já tivemos casos confirmados, pessoas que já estão, graças a Deus, saindo daquele período onde a tensão... Paulo pede oração por Jailton. O Edson já está dando uma desculpa que está afônico, mas daqui para lá tem tempo. Vai depender. Viu? Só para deixar claro, a comunicação vai manter contato e a gente quer, se a pandemia durar muito tempo, a gente vai percorrer boa parte das famílias da igreja vendo aquele ambiente familiar de oração, de testemunho e de louvor, eventualmente. Então, temos alguns pedidos por familiares. E, como eu dizia, na nossa igreja tivemos alguns casos confirmados, casos de pessoas que foram testados positivos, mas não evoluiu para um quadro grave. Graças a Deus, a recuperação tem sido gradual e paulatina. Suspeitas várias também, algumas pessoas têm ficado assim em observação, mas Deus tem nos guardado, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. A nossa mesa diaconal está se mobilizando para ter mais um dia de coleta. Eles vão trazer uma informação mais específica sobre o dia e a hora, mas aquela nossa dinâmica de coleta de alimentos vai continuar. Marco pede oração por empregos e trabalhos de todos, verdade. Tanto manutenção dos que estão empregados, quanto também para que Deus possa prover. Marcos / Helena pede oração por uma pessoa chamada Maria, vítima de violência doméstica. Vamos orar assim. Vamos pedir a Deus que ministre graça sobre essa pessoa. Os autônomos, bem lembrado. Tanto aqueles que têm um vínculo de emprego estão passando por dificuldades, e a Laninha reforça. Mas aqueles que também são autônomos, que têm um rendimento proporcional ao que produz, né, ao que vende, o serviço que entrega, enfim, também estão passando por lutas. Que Deus guarde. Renata pede oração pela família e pelos filhos. Eu acho, Dona Elizabeth entrando aqui também. Se ela estiver por aí, beijo, Dona Elizabeth. Sempre muito querida. Renata, pelo Brasil como um todo, nosso país está precisando de muita oração, um clima tenso em todos os sentidos, em todos os aspectos. A nossa nação está muito fragilizada em todos os aspectos. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que somos povo, estamos sob o comando, a direção, o governo desses nossos governantes, que eles tenham sabedoria, apesar dos pesares. Pelo luto da nação, né? Vaninha lembrou bem, a nossa igreja, a IPI do Brasil, decretou 3 dias de luto em respeito e em memória das vítimas, em solidariedade às famílias. Desde segunda, acho que hoje é o 3º dia, salvo engano, em que a IPI do Brasil está em luto oficial. Para que possamos orar, para que possamos prantear, esse é um tempo de chorar com os que choram. Peço também oração por uma família que perdeu o pai de Covid. Experiência dolorosíssima. Nesse tempo, perder um ente querido aumenta a carga dramática. Você não pode velar, você não pode se despedir, você não pode juntar familiares e sofrer e viver o luto adequadamente. Muito difícil.
Soninha lembra da família do Grupo Logos. Me fugiu agora o nome, tanto do cantor principal quanto da esposa. Eles estão muito tristes porque a esposa faleceu, né? Como é o nome? Alguém pode me ajudar aqui com o nome? Eu sou ruim para nomes assim desses grupos. Maria José, minha tia, mãe de Redival, do licenciado Redival, que era presbítero na nossa igreja. Vamos orar pelos trabalhadores, pelas organizações que defendem, sim, pelas organizações dos trabalhadores, porque alguns não têm mais recursos, porque contribuição sindical foi eliminada, enfim, problemas diversos. Mas sim, a família do Grupo Logos, oremos, porque a esposa faleceu depois de uma longa luta contra um câncer, ela faleceu. Nilma, aqui o Deison lembrou, o vocalista, o Paulo César, uma pessoa assim respeitadíssima no meio evangélico, enquanto músico, ministro de louvor, e a sua esposa, sua companheira, também membro do grupo, era Nilma, que foi recolhida pelo Senhor. Que Deus possa trazer conforto. É isso, mais algum, pelos moradores da cidade de Laranjeiras e moradores do Largo da Aparecida por causa das enchentes. Bem lembrado, irmão Benedito, eu vi hoje 8h54, o tempo está acabando, a Manu está lembrando. Eu vi hoje um alerta sobre algumas cidades que estão à beira de uma barragem, que não sei, parece que lá já não está conseguindo mais conter, existe um risco do rio aumentar muito de volume e atingir pequenas cidades, enfim, povoados, que Deus tenha misericórdia. Olá, minha irmã Gleide, seja sempre muito bem-vinda, Deus abençoe. Então vamos orar, vamos suplicar, são muitas as demandas, muitas as lutas, mas existe um Deus que governa sobre tudo e todos. E recebemos uma palavra muito, muito motivadora, muito inspiradora para a nossa fé. Nós, às vezes, olhamos para as circunstâncias e achamos muito improvável que Deus possa dar algum tipo de solução. Se alguém me dissesse que vai me colocar dentro de um buraco cheio de lenha e fogo, eu já estava me despedindo de todo mundo, pessoal, não dá mais, a minha história assim. Ele é o dono da vida e ele é o mantenedor e sustentador da vida. Ele a mantém e sustenta até onde ele achar oportuno. Quando não, ele se recolhe conforme a sua conveniência, conforme a sua sabedoria, que é insondável. Operando Deus, quem impedirá? Amém, irmão Benedito, é isso mesmo. Quando Deus estende o seu braço forte, não existe resistência, não existe força humana ou mesmo força sobrenatural que resista o braço do Senhor estendido na direção daqueles que Ele quer abençoar. Curva a sua cabeça, vamos orar todos juntos nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo precioso em que pudemos ouvir a tua voz. Como é gostoso, Pai, a gente ouvir do Senhor, que o Senhor caminha conosco e caminha em todas as circunstâncias, não é nos dias maravilhosos, nos dias sublimes, o Senhor caminha conosco nas fornalhas, nas circunstâncias mais críticas e drásticas que possamos enfrentar. A tua igreja está sofrendo, Pai. Tem muita dificuldade em cada lar, em cada casa, mas que para cada dificuldade, que para cada obstáculo, o Senhor possa fazer brotar uma fé ainda mais vigorosa, uma convicção ainda mais plena de que o Senhor está ali naquela casa, de que o Senhor reina naquele lar, que o domínio daquele lar pertence ao Senhor. Não existem outros poderes, não existem outras forças que podem dominar onde o Senhor reina. Que as nossas casas, que os nossos lares possam ter um trono glorioso para que o Senhor reine soberanamente com muita força, sem nenhum embaraço, sem nenhuma resistência da nossa parte. Ajuda-nos, Deus, a nos quebrantarmos diante do Senhor, para que o Senhor exerça a tua soberania sem que nós sejamos obstáculo. Bem sabemos que a tua vontade, ela suplanta, ela destrói qualquer barreira e obstáculo, mas nós não queremos ser obstáculo, nós queremos ser cooperadores, nós queremos ajudar o trabalho do reino e o teu trabalho aqui na terra,
estando de acordo com a tua vontade, alinhados com o teu Espírito, permitindo sermos conduzidos pelo sopro e pelo vento do Espírito. Ajuda-nos, Deus, pastorais e acolhedores com os que sofrem, chorando com aqueles que estão tendo perdas. Ministra consolo, Pai. Ministra cura, ministra providência. Ministra, ó Deus, poderosamente em cada casa e ministra sobre nós, para que sejamos cooperadores do teu trabalho, para que sejamos ajudadores da tua obra aqui na terra. Mas que apesar de nós e além de nós, sempre prevaleça a tua vontade, poderosa e maravilhosa para as nossas vidas. Nada é melhor do que a tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos a acolhê-la e ajuda-nos a trabalharmos para que seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Sê com cada irmão, sê com cada pessoa dessa igreja. Ministra poderosamente sobre as mentes. Não permita que as vozes, muitas vezes pessimistas, ou mesmo enganosas e sedutoras desse mundo, nos tire de um projeto de vida fiel, de caminhada em fidelidade ao teu nome e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Temos 1 minuto